Fala galera do E-Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão TK e no Explicando de hoje a gente vai falar sobre como surgiu o futebol brasileiro, como que o futebol chegou no nosso querido país e como que o Brasil virou o país do futebol. Mas antes, solta a vinheta! É óbvio, né, que o futebol acabou chegando aqui por conta dos ingleses. Muitos dizem que chegou por meio de Charles Miller, né, um brasileiro de família inglesa que teria ido lá para fora fazer faculdade e em 1894 teria voltado para cá com um livro de regras e uma bola na mão, querendo ensinar todo mundo o futebol, né. Essa história é a mais comentada hoje em dia, né, mas também é uma história que não é comprovada, tanto que ele tem até uma praça em São Paulo, na região do Pacaembu, em homenagem a ele, a Praça Charles Miller. Há muita discussão se ele realmente foi o pioneiro a trazer o futebol para cá. Isso porque já se falava que marinheiros ingleses, né, muito tempo antes, vinham para cá jogar um futebol nas praias, colégios jesuítas já jogavam futebol, ou que um escocês também, um outro homem que teria de repente trazido o futebol para cá, teria ensinado para todo mundo, e até partidas de exibição que já aconteciam para a elite local, né? Há quem diga que a Princesa Isabel chegou a ver exibições de partida de futebol antes do Charles Miller, mas nada disso é comprovado e é por isso que ninguém sabe como o futebol chegou aqui realmente. O primeiro boom do futebol se deu no estado de São Paulo, onde o primeiro clube foi criado, o São Paulo Athletic Club, do qual Charles Miller era o principal craque. Mas não foi o primeiro clube exclusivamente criado para o futebol. O primeiro clube criado exclusivamente para o futebol foi o College Mackenzie, em 1898. Vale ressaltar que eu estudo no Mackenzie, então quando eu pesquisei isso me senti bem orgulhoso. E ninguém liga para isso, tudo bem? Aí o futebol acabou se espalhando também pelo Brasil todo, né? Primeiro pela região sudeste, pelo Rio de Janeiro, onde foi criado o Fluminense, depois o Flamengo, Vasco, Botafogo, enfim. Região sul também, foi mais nessa região aqui central do Brasil, onde o futebol se propagou. E essa propagação do futebol melhorou ainda mais quando em 1914 foi criada a Federação Brasileira de Esportes, meio que um protótipo de uma CBF, que tinha como objetivo a criação de campeonatos locais, de campeonatos regionais e também ajudou muito a criar a nossa seleção brasileira, que não era bem a seleção brasileira, né? Era meio que um esboço que fez uma partida não oficial nesse mesmo ano de 1914 contra o time Exeter City, um time inglês, né? Na cidade do Rio de Janeiro, meio que uma partida de demonstração, mas foi o começo de tudo. Aí óbvio que a seleção foi progredindo, foi começando a fazer amistosos internacionais, amistosos contra equipes, contra clubes e a participar de Copas América. Mas nem tudo eram rosas no começo do nosso futebol brasileiro. Infelizmente, as primeiras competições só aceitavam jogadores de elite e jogadores brancos. Então negros e mulatos eram proibidos de jogar, eles só podiam assistir da plateia. Mas é óbvio que eles não deixavam de jogar os seus próprios campeonatos, suas próprias partidas na várzea, em lugares mais simples, criando o seu próprio estilo de jogo. Até que na década de 20, os negros passam a ser autorizados para jogar em campeonatos de elite, até por conta de um incidente, né, que ocorreu lá no Campeonato Carioca. O Vasco foi o primeiro time a aceitar negros. E em 1933, o futebol ganha uma regulamentação que faz ele passar a ser profissional. Não que os jogadores já não recebessem por jogar futebol. Um pouco antes dessa profissionalização, quando o futebol ainda era amador e já era importante, o que acontecia? Grandes donos de clubes, né, que também eram donos de fábricas, donos de negócios importantes, contratavam os jogadores para o seu time, colocavam ele com funções de trabalhadores de fábrica, só que eles acabavam não ganhando nada por trabalhar nas fábricas, eles não trabalhavam, era só um emprego meio que simbólico. E eles acabavam ganhando por jogar futebol, mas não oficialmente. E isso mudou em 1933, quando houve uma regulamentação. Nesse mesmo período em que o futebol já foi considerado um trabalho oficial, foi quando se deu a Era Vargas, quando Getúlio Vargas, ditador, já estava no poder. E é óbvio, né, que o ditador Getúlio não ia deixar um dos principais esportes das massas fora de sua jogada política. Muitos dos seus discursos políticos eram no estádio de São Januário do Vasco, né? Não todos, mas muitos eram lá. Ele também ajudou na construção do estádio do Maracanã, muita gente não fala isso, mas foi ele uma das principais vozes na construção do estádio e foi ele que influenciou para que a Copa de 1950 tivesse lugar no Brasil. Só que, né, vocês sabem, a Copa de 1950 não deu muito certo, já que o Brasil chegou na final, precisava de apenas um empate e acabou perdendo de 2-1 para a seleção uruguaia, num episódio que as pessoas chamam de maracanazo, dizem que o Maracanã todo ficou calado, com mais de 170 mil pessoas. Enfim, não deu muito certo e isso levou numa revolução. Uma revolução que começou no futebol da seleção e terminou no futebol local. Revolução que culminou na Copa de 1958, quando um garoto de 17 anos, negro, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, ajudou a seleção brasileira a ganhar sua primeira Copa do Mundo, junto ali de Garrincha, Vavá, Djalma Santos, grandes jogadores daquela seleção, né? Zagallo também, grandes jogadores de uma seleção que era feita de negros,
mulatos, brancos, enfim, tinha gente de todas as raças e todas as culturas. Isso mostra muito o que é o nosso futebol brasileiro, né, gente? É um futebol todo polarizado, é um futebol que recebe de todos e é o futebol mundial também hoje em dia, né? Você vê uma Premier League, você tem negros, você tem japoneses, você tem brasileiros. O futebol está mudado hoje em dia e aqui no Brasil não é diferente. E é óbvio que na história do futebol brasileiro tem muito mais coisa, né? Se você quer uma segunda parte, se você quer falar de repente sobre o período da ditadura militar, sobre o começo do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que veio muito depois, no começo do século XXI, deixe nos comentários, eu faço parte 2, faço parte 3. Gosto muito de falar de história. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem nos comentários como eu já falei. Valeu!